Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de Irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 9 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Esse título, escolhido por Irmão Jerônimo, nós podemos encontrar no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Mateus nos traz uma fala de Jesus. Disse-lhes então Jesus: Por causa da vossa pouca fé, amém vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Vejam, Jesus diz: nada vos será impossível, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. É importante, para a gente poder entender melhor essa fala de Jesus, a gente retornar alguns versículos até o versículo 14 do mesmo capítulo 17 de Mateus. Quando Mateus vai nos trazer a seguinte informação: quando Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus então respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Por isso que ele afirma, logo no início do versículo 20, que foi por causa da pouca fé que os discípulos não conseguiram curar o filho daquele homem que estava obsidiado. Então, Jesus, nessa passagem, nos convida, nos alerta a fortalecermos a nossa fé. E irmão Jerônimo também está nos convidando nesse capítulo a reforçar a nossa fé, afirmando logo no início que a fé contém um potencial de poder que abrange nossos desejos. Então vejam, Jesus diz que nada vos será impossível. Irmão Jerônimo afirma que a fé contém um potencial de poder que nós desconhecemos, que abrange nossos desejos. E é interessante que essa fé, ela está dentro de nós, precisando ser trabalhada, fortalecida, potencializada. Não a fé cega, essa não nos cabe mais, mas a fé raciocinada. Uma fé que a gente aprende, que a gente constrói dentro de nós, através da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. É uma força, né? É uma confiança nas nossas próprias forças. Confiança em Deus é fundamental nós confiarmos em Deus, que é nosso Pai, que quer o nosso bem, não quer o nosso mal. Mas é importante também de confiar nas nossas próprias forças, porque essa força é capaz, essa força, quanto mais a gente conhecer, potencializar essa força, mais nós seremos capazes de executar, de realizar coisas. Que a falta dessa fé faz com que a gente duvide de nós mesmos. Então, se a gente é em dúvida de nós mesmos, como é que a gente vai querer que o outro confie, acredite em nós? Então, irmão Jerônimo, adiante, vai nos trazer algo bem interessante. Ele vai lembrar que não foi em vão que Jesus passou 3 anos de vida pública ensinando o poder da fé, realizando prodígios e fatos considerados como milagre durante 3 anos. E ele aproveitou aquela oportunidade que os seus discípulos não conseguiram curar o filho daquele homem que estava obsidiado para nos deixar essa lição.
e afirmando que nós não precisamos nem ter a fé que ele tem, que ele tinha e que ele tem, porque ele é um espírito perfeito. Mas, como ele mesmo disse, que nós podíamos fazer o que ele fez e muito mais, quando a gente também alcançar essa perfeição. Mas a gente não precisa, como ele deixou bem claro ali, ter essa fé tão grande como a dele. Bastaria uma fé do tamanho do grão de mostarda, que nós diríamos, né? A um monte, imagine, muda-te daqui para lá e ele se mudará. Claro que essa montanha, esse monte que ele está nos falando aí, são as dificuldades. Então nós precisamos ter essa fé cada vez maior para a gente poder lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, superar as dificuldades, superar os obstáculos, as resistências que ainda estão dentro da gente, que prejudica, que dificulta a gente caminhar, a má vontade que ainda a gente alimenta, que dificulta também a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então são essas montanhas que nós precisamos deslocar com a nossa fé, mas essa fé sincera, essa fé verdadeira, essa fé robusta que Jesus nos convida a trabalhar em nós, essa fé robusta que irmão Jerônimo também nos convida nesse capítulo a fortalecer. Porque essa fé robusta dá perseverança, dá esperança, dá uma energia, né? Fornece recursos que nos ajudam a vencer os obstáculos, sejam os pequenos ou grandes obstáculos, já que a fé vacilante, ela termina resultando em incertezas, medos, hesitação, mas lembrando que nós não podemos confundir fé com presunção, tá? Nós temos que ter muito cuidado com essa questão também. Irmão Jerônimo continua. Mostrou assim ao homem, durante esses 3 anos, como ele colocou antes da vida pública, mostrou assim ao homem quanto ele é capaz de efetuar coisas maravilhosas, coisas que, para o povo da época e para muitos ainda hoje, é considerado maravilhoso milagre, mas não é milagre. Jesus, naquela época, nos ensinou a importância dessa fé. Por quê? Porque o poder dessa fé, ela age diretamente no fluido, nesse agente universal, nesse fluido cósmico universal, agindo direto nesse fluido e mudando as qualidades desse fluido. Então, Jesus, com a sua fé, com a sua confiança, ele atuava com a sua ação magnética, ele atuava nesses fluidos, mudando as qualidades desse fluido. Então, quando a gente conseguir juntar ao poder fluídico que existe em nós, juntar essa fé ardente, essa fé sincera, verdadeira, robusta, juntamente com a nossa vontade dirigida para o bem, a gente também vai conseguir operar esses fenômenos de cura, tanto física como espiritual, como os discípulos conseguiram depois que aprenderam a lição com Jesus. Até então eles não tinham conseguido, no caso daquele rapaz. Mas depois daquela lição deixada por Jesus, eles aprenderam e realizaram depois diversas curas espirituais e físicas, utilizando essa fé sincera, Jesus nos convida a ter, essa fé robusta, que nos ajuda a atuar no fluido, modificando as suas qualidades e, com isso, realizando as diversas curas. Então, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, dê o seu like, que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.